Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo alteração aqui, a adequação do modo de apresentação, né? Como deve estar dizendo aí no título, então nós vamos fazer aqui o gabarito do item Revisitando a História do livro didático. Isso aí corresponde à página 374, tá, do livro didático. Eu solicitei para fazer, né? Atividade valendo bônus. Liberei, vou liberar esse vídeo. Eu estou gravando no domingo à noite, mas eu vou liberar esse vídeo no dia 18, 19 e 20, no dia 21 de março, quinta-feira, após a, a possibilidade, o tempo que eu dei para vocês me apresentarem isso em aula, essa atividade feita no caderno em aula. Então, eu vou passar corrigindo, né? E aí, eu vou estar dando a possibilidade de corrigir isso em aula. Ou, melhor dizendo, vou dar a possibilidade de apresentar isso em aula e, com tempo suficiente para vocês me apresentarem e eu passar os vistos, né, anotar quem está fazendo essas atividades, tá? Desculpa aí que me deu um branco aqui agora, coisa da idade, né? Então, eu vou fazer nesta videoaula, ou nesta gravação, eu estou a ponto de começar tudo de novo, mas vamos lá. Nessa gravação, então, eu vou corrigir aqui o nosso item Revisitando a História, da página 374 do livro didático, tá? E aí, as outras modalidades aí de atividade, né? Por exemplo, vou virar a página aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, ali o item questões de vestibular, eu vou deixar para outro vídeo, tá? Assim como o item que eu esqueci o nome, tá? Eu também vou deixar para outro vídeo. Vou gravar cada um em um vídeo diferente para não ficar um vídeo muito longo. E aí vou tentar limitar o tamanho do nosso vídeo para 15 minutos, né? Eu vou fazer mais uma tentativa de limitar o tamanho desses vídeos gabaritos, né? Então vamos lá. Revisitando a história, item 1. Relaciona as transformações ocorridas no campo político, econômico e social na Inglaterra antes do século XVIII ao processo da Revolução Industrial. Vamos, igual o Jack Estripador, quase que eu usei outra palavra. Vamos para o Jack Estripador, começando pelo campo político. No campo político, o que houve na Inglaterra antes do século XVIII que abriu o caminho para a Revolução Industrial? Essa é fácil, né? As revoluções inglesas do século XVII, em especial o resultado dela, né? A concretização, o cerejo do bolo, né? Que foi a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa estruturou politicamente a Inglaterra para a realização da Revolução Industrial. Tá? O que foi isso? Pô, o estabelecimento do primeiro regime liberal burguês da história, certo? Então, a monarquia parlamentar estruturada pela Revolução Gloriosa, pelo Bill of Rights, tá? Ela criou um ambiente propício para a Revolução Industrial durante o século XVIII. Tá? Que ambiente propício é esse? Um ambiente favorável aos negócios, incentivador dos lucros, garantidor da propriedade privada, garantidor de liberdades fundamentais para a burguesia. Né? Então, tudo isso foram conquistas da burguesia no contexto das revoluções inglesas do século XVII, em especial pós Revolução Gloriosa e pós estabelecimento do Bill of Rights, que funciona na Inglaterra como uma espécie de constituição, né? Ou um documento político original que tem a guisa de uma constituição, certo? Bom, então esse é o primeiro ponto. O político está resolvido, tá? O econômico, a gente pode também relacionar a algo que aconteceu no contexto das revoluções inglesas do século XVII, que foram os atos de navegação. Os atos de navegação, eles não apenas possibilitaram a estruturação de uma marinha mercante que eventualmente poderia ser convertida numa força naval militar, né? Então, ela não só proporcionou o aumento do poderio naval da Inglaterra, como também, em razão da reação da Holanda de declarar sucessivas guerras à Inglaterra e de ter perdido essas sucessivas guerras que manteve com a Inglaterra no final, na metade final do século XVII, isso abriu para a Inglaterra um vasto mercado consumidor consumidor das futuras mercadorias industrializadas, no começo, mercadorias manufaturadas pré-industriais e depois mercadorias industrializadas pós-industriais, certo?
como também um mercado fornecedor de matérias-primas também para a Inglaterra, né? Então, vamos observar que não era só a América do Norte que fornecia o algodão, né, ou que forneceu o algodão utilizado nas indústrias inglesas a partir da Revolução Industrial, mas também outras colônias, né, como a Índia, né, em especial a Índia, né, forneciam matérias-primas para a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai estruturar, né, um vasto império, né, o famoso império onde o sol nunca dormia, em razão das consequências dos atos de navegação. Então, do ponto de vista econômico, também, né? Isso. No aspecto econômico, no aspecto social, e assim com um certo viés econômico também, você tem os cercamentos, né? O processo de cercamentos, que é um processo que tem início ainda na Idade Média, no final da Idade Média, que é esse processo, primeiro, de conversão dos feudos em propriedades rurais, né? Esse processo vai acontecer, e assim, visando produção de mercadoria para exportação, né? Ou para revenda dentro da Inglaterra, né? Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Então foi isso, né? Os cercamentos, eles, digamos assim, eles fizeram morrer o feudalismo no campo e ao mesmo tempo nascer o capitalismo no campo. Então, os feudos se converteram em como se fossem empresas, né? Em fazendas produtoras de mercadorias que visavam a comercialização. Anteriormente, o feudo ele visava a subsistência, tá? Quando os cercamentos avançam, as terras que até então eram feudos, elas se tornam empreendimentos econômicos, produtores de mercadorias para revenda no mercado, certo? Outro efeito, né, colateral e aí de característica mais social é que você vai ter uma vasta população rural inglesa sendo sendo expulsa do campo, né, desses feudos, ou sendo obrigada a migrar desses antigos feudos convertidos em propriedades rurais. Muitos desses migrantes vão para as cidades. E esses migrantes que vão para as cidades, antigos camponeses, muitas vezes antigos servos, né, eles vão ser convertidos em mão de obra barata da futura Revolução Industrial, isso lá no século XVIII, ou então o famoso exército de mão de obra de reserva, o exército de desempregados que contribuía para o achatamento dos salários. E o achatamento dos salários foi um fenômeno fundamental para favorecer a expansão capitalista na Inglaterra, a expansão capitalista industrializada na Inglaterra. Por quê? Quanto menor o salário pago, né, pelo empresário burguês capitalista, menores eram os custos de produção daquele contexto e, consequentemente, maiores os lucros e, consequentemente, maiores as possibilidades de reinvestimento para ampliação da produção e para melhor qualificação da produção industrial da Inglaterra, né? Então, os avanços tecnológicos, né, o aumento da escala de produção, né, essa reprodução incessante da produção industrial, isso também foi favorecido pelas condições de mão de obra barata, embora desqualificada, nas cidades industriais inglesas, tá? Então, eu acho que, né, tá aí, né? Esses três fatores aí foram observados, né? Não esquecer, portanto, dos efeitos políticos do Bill of Rights, tá? Não esquecer dos efeitos econômicos dos atos de navegação, não esquecer dos efeitos econômicos e sociais dos cercamentos, certo? São esses três itens aí que são interessantes de trabalhar, tá? Questão 2. Analise a importância das inovações tecnológicas da era industrial e as mudanças no comportamento das sociedades industriais a partir da segunda metade do século XIX e início do século XX. Cite exemplos dessas transformações. Bom, a gente está falando, e aí é interessante lembrar, assim, das características da primeira Revolução Industrial, que foram trabalhadas pelo Irajá, né? Então, na virada da era pré-industrial para a era industrial, o que você tem? Em primeiro lugar, a introdução da maquinofatura, né? Então, a máquina vai gradualmente substituindo algumas etapas mais massificadas do processo de produção industrial, né? A gente está falando aqui de sobretudo, uma melhoria quantitativa, perdão, né? Por quê? Porque as máquinas elas substituem, sobretudo, né, em termos quantitativos, a produção material humana. Né? E aí você tem a entrada das máquinas,
você tem uma ênfase da produção no setor têxtil, ou seja, tecidos, né? Você tem uma substituição, não completa, obviamente, mas uma substituição em grande parte das vezes da matéria-prima usada na produção de têxtil, da lã, né, que vinha das ovelhas, daí inclusive o processo de cercamentos, né, pelo algodão, né, que passou a ser produzido nas colônias, exportado para a Inglaterra. A Inglaterra vai lá transformar esse algodão em tecidos e roupas, perdão, para serem comercializadas, tá? Então, isso aí foi a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial envolveu o uso do carvão mineral como fonte de energia. Essa fonte de energia vai produzir o vapor utilizado nas máquinas, né? Você tem, então, o uso do calor advindo da queima do carvão mineral como fonte de energia, certo? E aí, isso vai ser assim, e isso aí, no contexto da evolução tecnológica, a partir dessa base inicial, né, você tem, inclusive, o surgimento de novos meios de transporte. Né? Aí vai surgir, ainda no final do século XVIII, o navio a vapor. Tá? Nas primeiras décadas do século XIX vão surgir as locomotivas, certo? E aí, no contexto de outras inovações que vão surgindo ainda na primeira Revolução Industrial, você tem o surgimento do telégrafo, certo? Então, as coisas elas vão evoluindo, né? Até a metade do século XIX. Então, eu diria assim, que da metade do século XVIII, que poderia ser o ano de 1750, que é sempre usado como uma referência, até a metade do século XIX, que pode ser usado o ano de 1850 como referência, você tem aí as balizas da primeira Revolução Industrial. E de 1850 para frente, você tem a segunda Revolução Industrial. Isso são datas aproximadas, tá? Então, você tem a segunda Revolução Industrial. E na segunda Revolução Industrial, o que você vai ter? Você vai ter o surgimento de novas tecnologias, né? Sobretudo, o desenvolvimento da siderurgia, né? E o desenvolvimento, o surgimento e o desenvolvimento, aliás, da cirurgia, da siderurgia e o surgimento do aço. E aí, com o aço, que é muito mais resistente, muito mais flexível do que o ferro, né? Lembrando que o aço é uma liga de ferro com carbono, né? Você tem o surgimento também do motor a combustão interna, né? Que é muito mais eficiente que o motor movido a vapor, e você tem também a energia elétrica, né? Então você tem essas duas fontes de energia elétrica, né? A eletricidade e o motor a combustão interna, e isso vai proporcionar um aumento de potencial de produção, assim, uma aceleração ainda maior da produção, e você tem também, em função disso, uma diversificação de produtos industriais surgindo. Então, agora, você não tem apenas o setor têxtil, você tem outras áreas de produção que envolvem, inclusive, uma agregação de valor muito maior do que o têxtil, né? Você tem o surgimento de novas mercadorias industrializadas em função disso. Você tem, por exemplo, surgindo a indústria do automóvel, né? Futuramente, mais entrando no século XX, você tem aviões, né? Você tem telefones. Junto com a questão do automóvel, você tem o desenvolvimento do conceito de linha de montagem, né? O famoso Fordismo, né? Como tudo isso como desdobramento dos motores a combustão e do domínio da eletricidade pelo homem, certo? Isso aí, então, entrando na segunda Revolução Industrial, ok? Bom, eu acho que aí tá bom, tá? Questão 3, eu acho que pede, né, sugere a gente analisar, né, essas imagens, né? O que você parece ter aqui é um ambiente de trabalho, né? Numa fábrica, né? Pode ser, ou condições de vida, é, ou as condições de vida urbana né, nas cidades industrializadas europeias, né? Pode ser inglesas, né? E o contraste ali em cima do estilo de vida burguês, certo? Aqui embaixo você tem pessoas que trabalham muito, né? Supõe-se, e você tem ali em cima pessoas ali que desfrutam das riquezas produzidas, talvez pelo trabalho das pessoas aqui de baixo, tá? Isso é uma possibilidade de interpretação, tá?
Bom, então vamos ver ali a letra A. Do que trata a caricatura? Eu interpretaria que é o contraste entre os estilos de vida da classe operária e o estilo de vida da burguesia, que, de acordo com a interpretação da época, né, ela vivia da exploração da classe operária. Tá? Que local do mundo ela retrata? Eu diria que é a Europa, né? Mais especificamente, talvez, a Inglaterra. C. Qual a classe que está representada na parte superior? Burguesia. E da parte inferior? Classe operária. O que a caricatura transmite em termos políticos? Talvez uma sugestão de rebelião, ou de insatisfação, ou de contestação em relação a essa ordem de coisas. Né? Talvez uma sugestão de melhoria das condições de vida, ou pelo menos assim uma diminuição desse contraste. Né? Eu diria que isso, tá bom? Vamos ver número 4. Os senhores empregadores, aspas, né? Os senhores empregadores lutando por construir suas fábricas com capital modesto e lucros reaplicados, acreditavam que essa era a única maneira de obter lucros, pagar salários degradantes em troca do maior número possível de horas de trabalho e do aumento da velocidade e do ritmo de produção. Pagar salários degradantes em troca do maior número possível de horas de trabalho. É, essa é a visão, é uma visão crítica em relação a um conflito, né, que existe entre o capital e o trabalho. Eu pretendo falar sobre isso em alguma aula futura, né, dessa semana ou da próxima, né, mas é isso, né, você tem essa tensão, tá, entre o capital e o trabalho, tá? E aí vamos ver ali. Os operários reagiram horrorizados com a fábrica, denunciando-a como o acontecimento ilegal e imoral. Segundo as antigas tradições e novas experiências, eles quebraram máquinas que simbolizavam a desqualificação de seu trabalho, movimento ludita, 1811, 1812. Essa reação levou a primeira fase da Revolução Industrial a ser marcada pela utilização do trabalho de uma massa de crianças e mulheres, uma fase em que a jornada de trabalho durava entre 12 e 19 horas. Bem, vocês sabem, né, porque se dava preferência à mão de obra feminina e infantil, né, porque os salários eram menores. Né? Segundo o texto do livro didático, inclusive, as mulheres, em média, recebiam metade do que os homens, né, nesse contexto aí, porque, inclusive porque eram consideradas mais dóceis, né, e cujos salários eram apenas um complemento à economia doméstica, né, então elas não precisavam ganhar tanto quanto os homens por isso, né, por serem mais fracas, né, supostamente mais fracas, e portanto, seu trabalho não render tanto para o empregador, e as crianças, idem, né, seria o salário das crianças complementares à renda familiar, tá? Vamos lá, com base no texto, responda. Letra A. Qual a oposição principal entre empregadores e empregados durante a primeira fase da Revolução Industrial? Bom, a gente pode dizer que a primeira oposição tinha a ver com a questão da jornada de trabalho. Né? Então, do lado do capital, quanto mais tempo o empregado trabalhasse, melhor para o patrão. Por outro lado, do lado do empregado, quanto menos tempo, né, mais justo seria considerado a relação de trabalho, certo? Então, havia uma pressão para a redução da jornada de trabalho, tá? E essa redução ela não viria através de um acordo, né, na visão do movimento operário, né? Mas ela viria através de lei, deveria vir através de lei, por quê? Porque se não houvesse uma lei definindo isso, o empregador tendia a abusar pela desvantagem econômica, né, pela falta de equivalência econômica entre quem emprega e quem é empregado, certo? Então, seguindo essa visão, né, uma das lutas do movimento operário na Europa era usar a lei para limitar a jornada de trabalho, certo? Claro, e aí do lado do empregado, sempre uma luta por aumento de salário, né, para inclusive compensar questões de inflação, etc. Como até hoje acontece, né? Se pensar aqui no Brasil, né? E por outro lado, o lado do patrão que quer segurar qualquer aumento de salário. Na verdade, ele quer manter o salário, se ele puder, até ele reduz, né? Mas é seguindo essa lógica da tensão entre o capital e o trabalho. Bom, e é isso, né? Também outros direitos, né, vão passar a ser cobrados, né, no século XIX, direito a férias, né, direito à aposentadoria, né, direito
falei já redução da jornada de trabalho, direito a férias, abonos salariais, né? Então, o movimento operário ele vai abraçar esse tipo de posicionamento, né? Durante o século XIX. Claro, ao longo do século XIX, quando vai chegando no final do século XIX, você já começa a perceber o movimento operário alcançando algumas dessas propostas, né? Letra B. O que foi o movimento ludita? Bom, se vocês forem procurar lá no livro didático, ele explica, né? O movimento ludita é um movimento que quebrava máquinas, né? Pessoas da Inglaterra que quebravam máquinas, né? Porque se entendia naquele momento, olha lá, 1811, 1812, se entendia que as máquinas elas tiravam o emprego dos operários, né? Então, quebrando as máquinas, sobraria mais empregos, né? Essa é uma leitura, né? Bem assim primitiva, né? Mas foi a leitura, tá? E aí, eu não sei se alguns de vocês vão lembrar, né? Se você vai lembrar, mas durante as aulas eu comentei que uma das exceções à regra de que a Inglaterra ia contra a pena de morte foi para reprimir o movimento ludita, né? Usou-se pelo menos uma vez a pena de morte para executar indivíduos que haviam participado em quebra de máquinas, né? Então eles foram enforcados. Eu não lembro se foi em praça pública, né? Mas foi algo espetacular mesmo, tá? Letra C. Por que as mulheres foram empregadas em larga escala nas fábricas? Isso eu já comentei, né? Porque elas eram remuneradas até metade do valor usado para remunerar os homens. Como eram suas condições de trabalho? Aí eram iguais às dos homens, né? Os ambientes de trabalho do início da era industrial sempre eram descritos como insalubres, né? Ou seja, pouco higiênicos, né? Com pouca ventilação, ambientes calorentos, ambientes em que as pessoas tinham pouca mobilidade ali dentro, né? Ambientes apertados, portanto. A pessoa tinha direito, sei lá, a 3 idas ao banheiro. Se desse uma vontade a mais de ir ao banheiro, essa pessoa, né, poderia ser multada, né? Enfim, havia várias condições de trabalho que hoje em dia seriam consideradas, inclusive, análogas à escravidão, de acordo com as leis do trabalho vigente, por exemplo, no Brasil. Tá? Então é isso. Era trabalhar várias horas por dia, né? Até 12, 16 horas por dia, fazendo hora extra e não necessariamente recebendo essas horas extras, em ambientes de trabalho extremamente degradantes, né? É assim que a gente poderia resumir esse contexto de trabalho aí. Questão 5. Por que falamos em primeira e segunda revolução industrial? Porque, primeiro, na primeira revolução industrial ela ficou concentrada basicamente em um único país, que foi a Inglaterra, né? Ela ficou focada na produção têxtil e ela envolveu algumas inovações tecnológicas relacionadas à tecnologia do vapor, né? O uso do carvão mineral, a queima do vapor mineral para a obtenção do vapor como fonte de energia, né? E aí você tem locomotivas e navios a vapor como principais aspectos, né, da revolução tecnológica proporcionada pela Revolução Industrial, sem falar no telégrafo, né? E já a segunda Revolução Industrial, ela foi um upgrade desse negócio, com o surgimento do motor a combustão interna, né? A tecnologia da siderurgia, né, relacionada à produção do aço, né? Você tem também o uso da energia elétrica e aí você tem os desdobramentos disso, né? Que é o automóvel comum, né? E uma diversificação, inclusive, né? Da produção industrial. Agora, além da produção têxtil, você vai ter produção automobilística, a produção aérea, né? Surgimento de navios agora também movidos a diesel, né? Começa a surgir, né? Uma revolução mesmo nos meios de transporte, também nos meios de comunicação. Você tem o surgimento do telefone, né? E a reprodução mecânica desses objetos, né? Através de linhas de montagem estruturadas em razão de todas essas inovações tecnológicas que eu comentei com vocês, certo? Porque alguns acreditam que estejamos vivendo a terceira fase da Revolução Industrial. Porque na realidade já se fala até em quarta, né, Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial ela já está fora aqui
do nosso contexto, né? Mas a terceira revolução industrial, ela é a fase pós-atômica, né? Da indústria, né? Então, ela vem da Segunda Guerra Mundial para cá, né? E creio eu que depois do advento da internet, aí hoje em dia você fala em internet das coisas, você fala em impressora 3D e etc, etc. Hoje em dia poderia ser até falar em quarta revolução industrial, considerando esses fatores aí, tá bom? Gente, eu vou encerrando aqui o vídeo, tá? Porque, como eu disse, a minha intenção é que o vídeo não fique tão longo assim, né? Até esqueci que horas começou, mas eu acho que ficou uns 20 minutos, né? Ainda tô com a meta, né, de fazer em 15. Mas aí eu vou encerrando aqui, tá? E vou gravar um vídeo também com a correção das questões de vestibular, tá bom? E é isso aí, tá, gente? Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!